O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Com Cecília Meireles e Miguel Prata Roque, boa tarde aos dois. Cecília, vamos tentar fazer com 11 debates, creio eu, um balanço, se algum candidato se tem destacado pela positiva ou negativa. Boa tarde. Antes, não, acho que não há nenhum, acho que eles têm, a prestação deles tem correspondido mais ou menos à expectativa. Claro que há candidatos que já têm mais debates, outros que ainda têm menos debates. Eu acho que este de hoje vai ser também, sobretudo, relevante à esquerda, para uma decisão de voto à esquerda. Há outros que são mais relevantes à direita e há outros que são... eu ontem estávamos a dizer isso. Eu ainda não percebi se nestas eleições nós vamos ter uma segunda volta direita-esquerda ou se vamos ter uma segunda volta sistema-antissistema ou uma segunda volta moderado-extremo. Acho que ainda não está desenhado o que é que se vai discutir. Agora, acho que não. Acho que os debates têm corrido razoavelmente como esperado. Acho que Gouveia e Melo, aquilo que se percebe dos debates, que era aquele que se poderia ter mais surpresas, também porque tem menos prática e porque tem menos anos de debate, acho que ele não tem tido uma prestação propriamente notável, nem pela positiva, mas também não pela negativa. Ele tem tentado, acho eu, passar um bocadinho entre os pingos da chuva e não dizer nada de muito arrepiante para ninguém. Não sei se para ele, eu gosto sempre mais das estratégias de cortar a direito, mas acho que também se percebeu nitidamente que ele tem essa estratégia e, portanto, não teve assim nenhum momento, nem sequer numa coisa em que eu acho que ele poderia ganhar pontos, que era numa demonstração de autoridade e de uma certa gravitas e uma... Nem nisso eu acho que ele também tem percebido que ele que se sente a pisar terreno em que não está familiarizado. Mundo Portanto, novo. Acho que há um mundo novo para ele. Miguel Prata Roque, a sua não visão... tem mal nenhum, atenção. Sua visão sobre os debates e, por exemplo, comentar também a prestação de Henrique Gouveia e Melo, que era aquele que se esperava para ver mais. Como é que seria? Certo. Eu acho que a maior expectativa era relativamente a esse candidato, porque era aquele que era menos conhecido, cujas posições eram desconhecidas da maior parte dos portugueses, e julgo que os debates contribuíram para esse esclarecimento. Eu acho é que, genericamente, todos os candidatos se perdem com generalidades. É verdade que o cargo de Presidente da República, e também é curioso outra sondagem que foi feita recentemente, aliás, pelo Expresso, que avaliava a prestação do atual Presidente da República, que irá cessar funções. E apesar de várias críticas que foram sendo feitas, eu próprio, em alguns momentos da sua atuação, fiz essas críticas, mas aparentemente 66% dos portugueses fazem uma avaliação positiva do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas há cerca de 3 meses atrás dizia-se assim: estas eleições serão para escolher uma antítese de Marcelo Rebelo de Sousa. Porque tivemos primeiro um Presidente da República, Cavaco Silva, se calhar demasiado hirto, demasiado institucional. Os portugueses depois quiseram mudar para um presidente que seria o presidente dos afetos, com uma postura, pelo menos no contacto com os portugueses, com os cidadãos, diferente, e esperar-se-ia que agora o candidato fosse um candidato eventualmente mais austero, que colocasse os pontos nos is. E daí Gouveia e Melo. É engraçado que na própria sondagem... Sim, eu acho que as sondagens sucessivas têm desmontado essa perspectiva. Claro, quando falarmos no debate António José Seguro Jorge Pinto, eu também poderei apreciar outra questão, Já vamos falar. que deixo aqui apenas antevista, que é esta. Apesar da esquerda parlamentar estar neste momento muito fragilizada, porque tem menos de 33% dos votos, quando nós vemos nas sondagens, os candidatos que teoricamente têm apoio dos partidos da esquerda nem sequer atingem esses 33%, das duas uma. Ou confirma uma mudança daquilo que é o status quo social e ideológico português, ou então esse eleitorado está subavaliado. Vamos ver como é que essas transferências de voto são feitas. Cecília, há pouco discutíamos aqui que, a partir de agora, se é que já não está em cima da mesa, o voto útil vai pesar e muito para o eleitorado.
os portugueses estarão já a pensar nisso? O voto útil, eu digo isto com a experiência que tenho de muitos anos de um partido a lutar contra o voto útil e também ter feito parte de algumas coligações em que, obviamente, beneficiam do voto útil, mas a luta contra o voto útil é uma constante nos partidos mais pequenos. Isso é a luta pela sobrevivência e pela demonstração da utilidade do voto. Aqui há um particular nestas eleições, é que ninguém sabe bem quem é que pode passar. Há um fator surpresa que é grande. Eu começo a ver muita gente a fazer o tipo de raciocínio para o qual eu confesso que eu não tenho o mínimo jeito, que é dizer, acho que o resto das pessoas vão fazer assim, portanto eu vou porque quero que seja prefiro este candidato, mas quero que seja outro a passar à segunda volta. Bom, enfim, entra-se aqui numa lógica que eu acho que é absoluto. Ninguém, na realidade, sabe o que é que vai acontecer na segunda volta e, portanto, eu acho razoável que as pessoas tentem fazer uma escolha em consciência daquilo que acham que deve, olhando aquilo, pelo menos é isso que eu ainda não decidi o que farei, mas é isso que farei. Olharei e decidirei em consciência aquilo que eu acho que seria o melhor Presidente da República para o meu país. Depois, passa à segunda volta ou não passa, logo se verá. Mas gostava de votar atrás a Marcelo Rebelo de Sousa porque Marcelo Rebelo de Sousa começou por ser um Presidente da República popular, ganhou a primeira volta, depois teve uma maioria ainda mais expressiva e eu acho que houve um desgaste enorme da imagem dele. E eu gostava de dizer um bocadinho isto, eu nunca gostei da expressão dos afetos, porque dizer os políticos dos afetos parece o quê? Que há uns políticos que não querem saber das pessoas por nada e outros que gostam muito delas. Eu acho que isso é uma maneira completamente, não apenas simplista, mas um bocadinho hipócrita de ver a política. Regra geral, nem sempre as pessoas que mais demonstram os sentimentos são aquelas que mais o têm. Não estou a dizer que seja o caso de Marcelo Rebelo de Sousa, que acho que o problema dele não foi esse. O que eu acho que o notabilizou foram duas coisas que não têm a ver com afetos. Uma tem a ver com naturalidade e simplicidade. Ele era uma pessoa, ele gosta de andar na rua, ele não gosta de andar com seguranças atrás, ele gosta de falar com as pessoas. Isso é bom. É bom em Marcelo Rebelo de Sousa, é bom em qualquer pessoa. É o lado dele que eu mais gosto, é o lado natural e que eu acho que não é uma personagem que ele construiu, não é uma coisa que ele quer mostrar. É o que ele é. Pronto, vai de vez em quando, lembra-se, vai comprar um gelado, vai levantar dinheiro ao multibanco, aquilo é ele, não é... E isso, que as pessoas sejam autênticas e que seja fácil falar com elas, eu acho que é bom. O lado de Marcelo Rebelo de Sousa, que eu acho que lhe provocou um enorme desgaste e que eu acho que foi muito mal, foi a banalização da palavra do Presidente da República e, sobretudo, não é da palavra dele, é do comentário dele. Ele não tem que tecer comentários, ele não tem que chamar ministros, não é essa a função dele. Eu não tenho problema nenhum que ele discute esses temas com o Primeiro-Ministro. Agora, quem chama ministros é o Primeiro-Ministro e quem chama o Primeiro-Ministro é o Presidente da República. E eu acho que ele, muitas vezes, de uma maneira que António Costa permitiu, porque lhe era útil permitir, foi muito bom para ambos, mas depois teve um efeito de desgaste brutal no Presidente da República e para o próprio Governo, depois também não foi bom. Às vezes a política é assim, as coisas que são muito boas num ano ou dois, depois... Vamos falar do debate de hoje. Miguel, um debate à esquerda, aparentemente. Vai ser interessante perceber como é que se vai posicionar António José Seguro perante Jorge Pinto. Julgo que pode ser um debate decisivo para António José Seguro, no sentido de saber se consegue ou não recolher votos à esquerda que lhe permitam chegar à segunda volta. Ainda há pouco estava a dizer isso. A última sondagem publicada, por exemplo, dá cerca de 28% ao Partido Socialista. Eu diria assim, com 28%, ou mesmo com 1.200.000 votos que o Partido Socialista teve em 18 de maio nas eleições legislativas, António José Seguro passaria à segunda volta. Porque é que nas sondagens a sua percentagem está muito inferior à percentagem do Partido Socialista? Eu acho que porque há nas presidenciais sempre um fenómeno de dispersão de votos. Parece-me evidente que há eleitores do Partido Socialista que votam em função das categorias, das capacidades pessoais de cada um dos candidatos. As sondagens dizem isso, que, por exemplo, a Gouveia Mel consegue recolher uma percentagem significativa de eleitorado junto, ou pelo menos conseguia, numa fase inicial da candidatura, recolher esse eleitorado. Depois António José Seguro, numa entrevista ao público, teve um percalço, não é? Não se quis engavetar. É verdade, eu percebo isso. Eu acho que é importante que nós tenhamos presidentes da República que valham mais do que os partidos, que olhem para lá dos partidos, e parece-me natural que um candidato diga isso. O problema é quando se quer buscar eleitorado. Certo, a forma como aparentou ter vergonha de assumir que é um candidato da esquerda,
pode dificultar, no fundo, na primeira volta, esse recolhimento. Porque uma coisa era Mário Soares, em 1986, quando havia dois candidatos muito poderosos à sua esquerda, que eram Salgado Zenha, com o apoio do Partido Comunista Português, mas um antigo militante do Partido Socialista na altura, e Maria de Lourdes Pintasilgo, que tinha o apoio, por exemplo, das juventudes católicas, de movimentos católicos, alguém que tinha sido primeira-ministra. Aqui não estamos a assistir ao mesmo tipo de fenómenos. Porque como há dispersão de candidatos à direita, seria expectável que fosse fácil para um candidato de centro-esquerda passar à segunda volta. As sondagens não estão a demonstrar isso. Portanto, o debate de hoje é importante para Jorge Pinto, obviamente, para segurar esse eleitorado do LIVRE. O LIVRE é o partido que à esquerda mais tem crescido nas últimas eleições, em eleições legislativas, e, portanto, eu aguardo com alguma curiosidade para ver como é que cada um dos candidatos sai desse debate. Vai ser um debate decisivo para António José Seguro depois deste percalço, como dizia o Miguel? Eu tenho sempre alguma dificuldade neste comentário, porque eu acho que é um bocadinho como assistir a um debate numa língua estrangeira. O que é que eu acho? Que o objetivo de António José Seguro só pode ser um, que é galvanizar as pessoas e levá-las a votar nele. Ou seja, galvanizar a esquerda e levá-las a votar nele. Mas o próprio Atenção, porque esse eu trabalho, acho que não é só a direita que está dispersa, a esquerda também está, e não é só pelos candidatos mais à esquerda de António José Seguro. Eu acho que o Almirante Gouveia Melo tanto se pode considerar de direita como de esquerda como de centro. E, portanto, de certeza que está a ir buscar ali alguns votos. António José Seguro, eu percebo a tentativa de alargar. Eu acho é que às vezes mais vale galvanizar os nossos. Eu acho que ele primeiro que está a falhar um bocadinho. O PS tradicionalmente em presidenciais tem tendência para a divisão. Já não é a primeira vez, por exemplo, Soares e Alegre também foi para algumas divisões. Portanto, a maior dificuldade dele está a ser ir buscar os dele. Agora, eu sei que há uma certa direita em Portugal que gosta de ter preferências dentro do PS e é anti-Costa e acha que quem é direita. Eu não sou dessa direita. Eu acho que eu tenho preferências dentro da minha casa e nos partidos em que potencialmente, no meu e nos outros em que potencialmente tenho alguma coisa próxima. Em relação ao PS, as lutas entre fações do PS, para dizer a verdade, dizem muito pouco e, portanto, eu percebo que António José Seguro que vem de uma linha diferente, mas acho que ninguém imagina que se fosse, por exemplo, António Costa no lugar dele, que estaria em melhores lençóis, porque não estaria. Vamos mudar radicalmente de assunto, vamos falar sobre habitação, Miguel, e vou pegar aqui nos dados do INE. 16,1% das famílias com filhos residem em casas sobrelotadas. Vamos fazer um balanço das medidas do Governo neste ano e meio para a habitação? Bom, eu julgo que há que aproveitar o pretexto de uma medida que o Governo apresentou em Conselho de Ministros na passada quinta-feira, também para refletirmos sobre o problema da habitação. Sim. Vamos falar assim de números muito largos. Nós temos cerca de 80% de famílias portuguesas com habitação própria e, portanto, só cerca de 20% das famílias portuguesas é que não dispõem de habitação própria. A habitação própria, no entanto, tornou-se nos últimos anos uma forma de aforro. Ou seja, como as taxas de juro de depósitos à ordem ou de vários investimentos bancários não são muito rentáveis, não há nada que dê tanta rentabilidade como dá a investir em património imobiliário. Por exemplo, o valor de subida do valor médio, a subida do valor médio da venda de casa. Não, eu estou a pensar mesmo no valor de venda de casa em setembro deste ano, aumentou 22,8%. E, obviamente, foi o maior aumento desde 1991. No último ano tivemos um aumento de 14%. Não há nenhum investimento que dê este retorno de 14%. O que significa que as pessoas que têm dinheiro disponível investem em património imobiliário. E, obviamente, que a Constituição e qualquer Estado de Direito Democrático defende a propriedade privada, mas defende essencialmente a função social da propriedade privada. Porque aqui eu gosto de dizer isto várias vezes e muitas das vezes com discordância relativamente depois à aplicação prática com a Cecília Meirelles. É que não é aceitável que o exercício do direito de propriedade privada seja absoluto ao ponto de privar os outros do acesso à habitação. Claro que nós não podemos utilizar a propriedade privada como uma forma de fazer política social, mas vamos falar neste caso concreto. Mas usamos. Em 2009, o Governo... Tem que ir à Cecília. Sim. Em 2009 o IVA da habitação foi reduzido
para 6% quando se tratasse de reabilitação urbana. Portanto, se eu construísse uma casa nova, pagava 23% de IVA. Se reabilitasse uma casa antiga, pagava 9%. Sim. Nós, neste momento, o que estamos a discutir é utilizar aquele critério sobre renda moderada. O que o Governo está a dizer é, se um empreiteiro, se um promotor imobiliário construir uma casa que for para arrendamento a 2.300 euros por mês ou até 648 mil euros um apartamento de venda, pagará apenas 6% e não 23%. Cecília, vamos tentar perceber se isso se depois transfere para o consumidor. Ou seja, se esse corte no IVA pode ou não diminuir o valor de compra da casa. O Governo tem conseguido fazer este balanço? Eu acho que o Governo tem conseguido fazer este balanço. Vamos só recuar um bocadinho no tempo para se perceber o que aconteceu. Nós tivemos, no chamado período da Troika, houve também uma crise imobiliária, como houve noutros países da Europa, o que congelou quer o preço das casas, quer também a construção. Quando a economia começou a retomar, a realidade é que, embora a construção não tenha retomado com o mesmo ritmo, o preço das casas retomou e retomou os aumentos a um ritmo que é perfeitamente avassalador. Eu acho que todos percebem que aquilo que se está a passar com os preços das casas em Portugal e este aumento contínuo, que é desde 2015, mas vem desde 2015, mas não tem a ver com a mudança de governo, tem a ver com o ciclo económico, mas tem a ver com o facto também de não se ter percebido que se tinha que agir, quer do ponto de vista da procura e do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista da oferta. Ou seja, o que é que aconteceu? À medida que foi aumentando a pressão e a procura, e foi isso que levou ao aumento do preço, não há um correspondente, porque é muito difícil construir. Ou seja, entre a decisão de adquirir um terreno para construção e ter uma habitação nova, um fogo novo, vai um longo espaço de tempo. Levando em conta aquilo que é a burocracia, os processos de licenciamento, vai um espaço ainda mais longo de tempo. Eu acho que este passo é um passo no caminho certo, porque atua do ponto de vista da oferta, que é onde o problema existe e onde ele tem que ser resolvido, é um passo. Acho que há outros passos que têm que ser dados, nomeadamente o quê? A simplificação, que já toda a gente falou-se na lei dos solos, mas acho que todos percebemos que continua a ser um bicho de 7 cabeças conseguir uma licença na maior parte das câmaras municipais, não sendo iguais em todas, e valia a pena também fazer essa análise. E depois, para além disso, há uma outra questão, e que é mais vasta, e que tem a ver com o ordenamento do território. Eu acho que enquanto os autarcas não perceberem, sobretudo nas áreas metropolitanas, não só, mas não perceberem que têm que se sentar, têm que olhar para a área metropolitana de Lisboa e do Porto e perceber onde é que se pode criar novas centralidades, onde é que se pode construir com qualidade de vida. Um sítio onde as pessoas depois tenham jardins, tenham transportes, tenham escolas, tenham centros de saúde. Enquanto não se fizer este planeamento, eu acho que será muito difícil resolver o problema, porque a pressão de toda a gente para viver nos mesmos sítios é cada vez mais. Miguel, nunca vamos regressar à construção desenfreada dos anos 80, vai ser muito difícil. Pois, o problema é mas nós estamos a um quinto. O problema é como a Cecília, Miguel, como a Cecília explicou, durante o período da Troika, por razões várias, não teve a ver com a governação do governo em especial, mas com o ambiente internacional que se verificou, houve uma destruição de empresas de construção civil pequenas e médias. Nós agora só temos grandes grupos de construção civil e, por outro lado, o que acontece é que é mais vantajoso para os promotores imobiliários construírem habitação a custos muito elevados, de luxo. Essa é que tem a maior procura, mas, sinceramente, eu também gostava de dizer o seguinte relativamente à ação deste governo. Este governo não contribuiu para melhorar a situação, contribuiu para, pelo contrário, agravar a situação. A Cecília estava a fazer referência à possibilidade, à alteração da lei dos solos. A alteração à lei dos solos foi um fracasso total. Está demonstrado já que o primeiro ano de discussão, a primeiro ano de discussão demonstra que o número de construções a preços acessíveis é um número absolutamente irrisório. Que alguém acha que consegue adquirir um terreno e construir habitação nova no espaço de um ano. O governo que está a dizer aqui agora é o seguinte. Devia poder, mas não pode. Se um promotor imobiliário construir um apartamento, um T1, um T2 de 648 mil euros, pode beneficiar de uma redução de IVA até uma redução de IVA para 6%. O que eu quero saber é onde é que ficam esses 17%. Se esses 17% de diferença entre os 23 e os 6 vão para o bolso
do comprador, sim. ou se, pelo contrário, vão para o bolso do promotor imobiliário. E eu não vejo nenhum mecanismo, por exemplo, quando se reduziu o IVA alimentar no cabaz de compras. De concluir, Miguel. Foram adotados mecanismos que permitiram fazer a monitorização dessa redução de preços. Conhecemos. E eu não conheço, mas já tenho Esperamos algumas por um dúvidas balanço mais oficial. sobre o sucesso dessas mesmas medidas. Miguel Prata Roque, Cecília Meirelles, obrigado aos dois. Boa tarde. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.